Dia dos Namorados chegando aí, e nessa época muitos solteiros ficam chateados porque ainda estão sozinhos, ainda estão sem ninguém para se relacionar. Mas eu decidi trazer aqui algumas dicas, obviamente, segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus, que vão te ajudar a identificar quando alguém aparecer no seu caminho, para que você saiba se essa pessoa é ou não alguém adequado para estar em um relacionamento com você. Preciso deixar aqui um parênteses. O tempo de solteiro ou o tempo de espera não é um tempo desperdiçado. Nesse tempo, você pode extrair muitas coisas boas que vão acrescentar e muito lá na frente quando você estiver se relacionando com alguém. Muitas pessoas olham o tempo de espera como se fosse a pior das situações que a pessoa pode estar vivendo. Ah, ela tá solteira, ele tá solteiro, tá sozinho, nossa, coitado. E não, você não é um coitado. Você não é um tadinho só porque você está solteiro. Você precisa entender que o tempo de espera é um tempo precioso para você se moldar, trabalhar no seu interior, aprender como ser também a pessoa adequada para alguém. Então preste muita atenção em todas as dicas, assista esse vídeo até o final, porque a última dica é uma das mais importantes para te auxiliar nesse processo. E quem sabe se você aplicar tudo certinho, no ano que vem você já não vai estar passando o Dia dos Namorados com a sua bênção ao lado. Olá pessoal, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Julia Vitti e hoje eu vou falar sobre esse assunto. Como saber se essa pessoa é a pessoa certa para um relacionamento? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém, um amigo, conhecido, porque eu tenho certeza que também vai ajudá-lo e muito. E a primeira dica é: observe se essa pessoa professa a mesma fé que a sua. Se você é cristão, provavelmente você já ouviu falar sobre o jugo desigual. Mas enfim, o que é o jugo desigual? Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui para você entender, todo mundo que está assistindo esse vídeo entender. Vamos supor que você está indo para o sul, mas aquela pessoa que você está observando está indo para o norte. Você está indo para o sul e a pessoa está indo para o norte. Vocês não estão indo para o mesmo lugar, vocês não estão no mesmo caminho. Obviamente, vocês não vão conseguir andar juntos. Então, é necessário que você observe os princípios dessa pessoa, se ela tem os mesmos princípios que o seu, se ela tem os mesmos valores e as mesmas crenças que você tem. Vou dar um exemplo aqui também bem clássico. Se você é uma pessoa que, para você, é inegociável, por exemplo, ir de domingo na igreja. Você não abre mão, domingo é o dia do Senhor, você não abre mão de domingo buscar Deus. Mas para essa pessoa, não é importante. Para ela, tanto faz. Ela fica até 2, 3 meses sem ir na igreja e para ela tá tranquilo, julgo desigual. Você tá indo para um lado e ela tá indo para outro. Você quer uma coisa, algo que para você é inegociável, não tem como você abrir mão daquilo. Para aquela pessoa, ela não tá nem aí, ela não quer, para ela não faz diferença. Então não tem como vocês andarem juntos. A própria palavra de Deus diz: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nesse versículo já deixa muito claro que o jugo desigual não agrada a Deus. Então, se você percebe que aquela pessoa talvez está andando num outro caminho que não é o mesmo que o seu, não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos valores, as mesmas crenças, a mesma fé, aquela pessoa não é a pessoa certa para você. E a segunda dica para te auxiliar nesse processo é: ore pedindo a Deus que revele a vontade dele sobre esse relacionamento. Mas também ore para que Deus mostre a você o caráter daquela pessoa. E, obviamente, fique com os seus ouvidos bem atentos e os seus olhos bem abertos para você conseguir identificar. Nesse período que você está observando ou orando por alguém, é muito importante que você deixe de lado o seu sentimento ali que está tão grande, você está tão apaixonado, você está tão assim naquela ânsia de ter alguém que talvez você tende a ignorar os sinais e só dar ouvidos ao que o seu coração está falando. E isso é um grande erro. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e perverso. Então, se você se basear em analisar alguém pelo seu sentimento,
que você está gostando da pessoa, e ignorar tudo, você vai acabar caindo em um buraco. Então é muito importante que você analise, pense bem. Por exemplo, se essa pessoa, já ali enquanto vocês estavam conversando, você percebeu que algum dia ela aumentou o tom de voz com você, ou ela te leva a desrespeitar os seus pais. Talvez ela não respeite também os próprios pais. Ela trate alguém que não tem nada para oferecer para ela de uma maneira diferente, menosprezando ou não dando tanta importância quanto aquela pessoa. Isso já são sinais claros que você deve eliminar. Vai, passa, encerra esse jogo, porque isso não vai dar certo. E também é importante você se analisar. Como que você fica quando está do lado dessa pessoa? Essa pessoa te inspira a ser de Deus, a ajudar as pessoas, a servir ao próximo, a honrar os seus pais, honrar os seus líderes? Ou essa pessoa talvez te leva a olhar para as pessoas como se elas fossem inferiores e você fosse maior, superior? Vai na igreja não, vamos num cinema, vou em algum lugar. Isso são sinais que você precisa observar, porque com certeza Deus já está te dando a resposta através desses comportamentos e você aí todo apaixonado ou apaixonada está ignorando o que Deus está te mostrando bem na sua frente, bem debaixo do seu nariz. Nós temos esse problema no nosso meio cristão. Nós tendemos a espiritualizar tudo. Ah, eu vou orar, Deus vai me falar se é Ele. Só que aí quando você vê o sinal estampado na sua frente, você fala, é você, né, diabo? Meu Deus, me dá outro sinal, porque talvez você está querendo que o sinal seja aquilo que o seu coração já determinou que ele quer. E aí você erra e pode se dar muito mal. Então seja sempre prudente. Observe os princípios de alguém que serve a Deus de verdade, de alguém que realmente é de Deus, e veja se aquela pessoa tem esses mesmos princípios que a própria palavra de Deus já deixa bem claro de como deve ser o homem, por exemplo, lá em Efésios 5, e como deve ser a mulher, em exemplo, Provérbios 31. Lembra que eu te falei lá no começo que a última dica era a mais importante? Chegou a vez dela. A terceira e última dica é: observe se aquela pessoa tem o mesmo propósito que o seu. Propósito? Mas como assim se ela tem o mesmo propósito? Aqui nesse caso, nós estamos falando de duas pessoas que são da mesma fé. Lembra da dica 1? Tem os mesmos princípios, têm os mesmos pensamentos, o mesmo ideal, porém elas têm propósitos diferentes. Vou dar um exemplo também bem simples para você entender. Você é uma pessoa que quer servir a Deus integralmente. Você está disposto a deixar tudo para servir a Deus. Eu estou disposta a deixar meu trabalho, eu estou disposta a deixar até a minha família, deixar a minha cidade natal, deixar tudo e me dedicar somente a servir a Deus aonde Deus mandar. Onde Deus me mandar, eu vou. Obviamente, você precisa de alguém que vai caminhar no mesmo caminho que o seu, que vai caminhar com o mesmo propósito que o seu, que vai abraçar o seu propósito em Deus. Só que talvez essa pessoa que você está observando, ela tenha os sonhos um pouco diferentes dos seus. Talvez ela queira estudar, ela queira se formar, ela queira ter uma casa fixa, quer morar ali, ela quer ter as coisinhas dela, ela gosta de uma coisa mais rotineira, uma coisa mais fixa. E a gente sabe que quem serve a Deus integralmente, por exemplo, não tem tanta essa rotina como eu estou falando. Então, é necessário você observar qual é o propósito de vida daquela pessoa. E você pode perguntar, se você já está conversando ou orando com essa pessoa, você pode chegar nela e perguntar. Aliás, é muito importante que você faça isso. O que que Deus tem para você? O que que Deus está falando assim com você? Como Ele quer te usar? E aí você vai começar a entender se aquele propósito do fulaninho ou da fulaninha tem a ver com o seu. Porque se não tiver, vai ser muito difícil vocês andarem no mesmo caminho, mesmo que são da mesma fé, mesmo que são da mesma igreja, mesmo que tenham os mesmos princípios, mas o propósito de cada um é diferente. E o recado final para você que é solteiro e chegou até aqui nesse vídeo, eu preciso te dizer: aproveite o seu período de solteirice. Aproveite o tempo que você está esperando no Senhor. Não olhe para isso como se fosse um castigo e você só vai viver quando você estiver com alguém. Não pense assim. Pense que Deus espera algo de você.
Peça a Ele para te moldar, para te ensinar, para te dar discernimento, para quando alguém aparecer no seu caminho, você possa ter os seus olhos muito abertos para identificar se aquela pessoa é a pessoa ideal para você. Não se deixe ser levado pela sua carência. Eu sei que nesses períodos, como o Dia dos Namorados, enfim, é mais fácil dos jovens, principalmente, né, olharem mais para sua carência, para sua vontade de ter alguém, e aí acabam entrando em qualquer relacionamento só para dizer que estão com alguém. E isso é um grande erro. Você pode se dar muito mal se você agir desse jeito. Então é muito importante que você observe, cresça em Deus, descubra o seu propósito, descubra para que Deus te chamou e invista em ser alguém conforme a palavra de Deus. Invista em ser um futuro marido, uma futura esposa que está lá na palavra de Deus. Para isso você precisa ter relacionamento com Deus, intimidade com Ele, você precisa conhecer a sua palavra, você precisa conhecer quem é Deus para que assim você saiba que você está andando no caminho certo, que você está agradando a Ele. E aí, quando você estiver pronto, preparado e no ponto certinho para entrar em um relacionamento, pode ter certeza que o próprio Deus é que vai se encarregar de promover esse encontro e fazer com que você e o seu futuro ou a sua futura amada ou amada se encontrem. Se você gostou desse vídeo, você pode aprender mais, escreva aqui abaixo nos comentários, conta pra gente o que foi mais importante dessas dicas, o que você aprendeu, talvez uma experiência que você estava agindo de uma forma diferente do que é o certo para você fazer. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, e já te ajudou na verdade, a clarear suas ideias e a entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe bastante esse vídeo para que mais pessoas também possam saber como identificar se essa pessoa é a pessoa ideal, é uma pessoa que vai acrescentar na minha vida para um futuro relacionamento. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.